Oi, pessoal. Hoje nós vamos fazer o seguinte: eu vou falar nesse vídeo sobre como responder às questões de somatória do vestibular da UEPG. Muitos já conhecem o processo de resposta e outros ainda estão na dúvida ou inseguros em relação a como responder. Então, hoje esse vídeo é explicando como você vai responder de uma forma correta, quando você tem o conhecimento, as questões de arte e de todos os outros conhecimentos, tá? Não só de arte. Somatória, a prova toda da UEPG, tanto a de conhecimentos gerais quanto a de conhecimentos específicos, também é de somatória, tá? Então, fica atento, somatória é algo assim que num primeiro momento é meio assustador, mas depois você vai se habituando e quanto mais você treina esse conhecimento, melhor você fica, tá? Vamos lá que eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Lembrando, nesse contexto aqui de análise de questões e tudo mais, não tem como eu falar com vocês e preparar um conteúdo sem o slide, né, gente? Eu preciso estar com essas imagens para que vocês visualizem, tá? Então, não é algo que, assim, porque não tem como fazer uma aula que não tem slides? Tem, mas você não vai conseguir entender muita coisa porque você precisa visualizar, né, essa questão. Então, vamos lá. Aqui temos uma questão de prova do vestibular. Essa prova foi a prova do ano de 2022, né? A prova do ano passado. Então, tá aqui para vocês analisarem, para vocês visualizarem esta questão. E aqui nós temos, deixa eu mudar aqui o meu ângulo para que eu enxergue bem a questão, né? Então, a pergunta de arte do ano 2022, do vestibular, falava da seguinte forma: a arte dialoga com o contexto sociopolítico do seu tempo e sofre interferências de fatores que lhe são externos, podendo ser feita a serviço de determinados princípios ideológicos ou em oposto, como manifestação de crítica ou resistência. Sobre a história das artes e seus contextos, assinale o que for correto. Entendam que nenhuma universidade vai deixar claro para você se tem mais de uma alternativa correta quando a prova é de somatória, tá? Então ela vai te deixar nessa dúvida. E normalmente, tá, gente? Não é uma regra específica, mas normalmente, quando nós falamos das questões de somatória, nós temos sim mais de uma alternativa correta, certo? É sim, raríssimo o caso quando aparece uma questão de somatória que não seja com mais de uma alternativa correta, certo? Então, nesse caso, vamos analisar as alternativas para falar sobre esta introdução que foi feita a nós. Então, responder a pergunta sobre a história das artes e seus contextos, assinale o que for correto. Alternativa número 1. Durante os anos da ditadura militar no Brasil, artistas protestavam politicamente e provocavam reflexões no público por meio das letras, das músicas, às vezes de forma direta e outras vezes usando metáforas, certo? Então, vamos prestar atenção nessa questão aqui. Até aqui, a gente já sabe que sim, né? Que os nossos artistas passaram por esse processo, como é o caso dos sambas, apesar de você, e Corrente de Chico Buarque. Então, vejam, não é só você saber que os artistas protestavam, mas você precisa saber se existem realmente as letras das músicas, tá? Então, a análise dessa questão nós vamos fazer num outro vídeo, não vai ser nesse. Aqui é para você entender como responde a questão da prova de somatória. E aí nós temos sim, né, como correto, essa questão número 1 aqui, ela está correta, certo? Então vamos entender isso. Não dá para você simplesmente achar que, nossa, tá correto e você não termina de ler a questão. Fica atento aí. Então, questão número 1 está correta. Nossa, eu fiz um círculo ali bem bonito, né, gente? Então, ficou uma coisa muito louca. Vamos tentar melhorar esse trem aí, certo? Então, eu tenho bastante dificuldade em escrever com mouse, gente. Não sei se vocês também já passaram por isso, mas eu tenho bastante dificuldade, tá? Vamos lá. Então, a questão número 1 a alternativa número 1 está correta. Alternativa número 2. A arte neoclássica, que retomou as noções de racionalismo, de harmonia e de equilíbrio da produção artística da antiguidade greco-romana, foi adaptada como estética oficial pelo governo na Revolução Francesa no século XVIII. Para quem já estudou a história da arte, já sabe, né? O básico da história da arte, sabe que esta questão, esta alternativa, também está correta. E percebam, nossa, mas Silmara, na primeira alternativa, ela está falando de teatro, né? De música, desculpa, do protesto, da ditadura militar, barará. A segunda
está falando da arte num contexto geral, mas em outro período. Sim, a UEPG faz isso, tá, gente? Na mesma questão, ela coloca períodos diferentes, inclusive linguagens artísticas diferentes. E aí, aqui é número 4, a obra Quem Matou Herzog, de Cildo Meirelles, Inserções em Circuitos Ideológicos, de 1975, conciliaram a contestação política às propostas da arte contemporânea que se difundiam desde os anos de 1960, como o uso de materiais não convencionais e o caráter conceitual. Também está correta esta alternativa, certo? Ótimo! Vamos analisar a última alternativa. O teatro épico, criado pelo dramaturgo alemão Bertolt Brecht, serviu como forma de oposição ideológica aos movimentos da classe operária, ao criar no espectador uma relação de identificação e simpatia com os princípios sociais e morais da elite social. Esta alternativa, para quem já estudou um pouquinho do histórico do teatro, especificamente da teoria do Bertolt Brecht, sabe que está incorreto, né? Então, sendo assim, a resposta para a minha questão aqui, tá? Neste contexto, a resposta correta é 07, certo? Por que 07? Porque eu somei, isso é a prova de somatória. 4 mais 2 mais 1. 4 mais 2, 6, mais 1, 7, certo? Então, a minha resposta final será 07. Ok, Silmara, e como eu preencho isso no gabarito? No gabarito da UEPG tem duas colunas, certo? Para cada questão, duas colunas com os números de 0 até o número 9, certo? Então, aí você vai, na primeira coluna é 0, 1, 2, certo? Para que você tenha uma noção lá do que você vai fazer. E na segunda coluna, de 0 até 9. Você vai marcar o número 0 na primeira coluna, na coluna da esquerda, lá para você responder no seu gabarito, no seu cartão resposta, tá? Vai marcar o número 0 na primeira coluna e o número 7 na segunda coluna. Assim, o seu cartão resposta estará respondido de forma correta. Tem que ficar atento no cartão resposta, né? Na hora de preencher esse cartão resposta para que você não se engane e passe um número errado da sua somatória, que aí você perde a questão, certo? Acredito que tenha ficado claro. Se não ficou claro, gente, comenta no vídeo aí, coloca a sua dúvida que eu volto e reexplico. Não existe problema nenhum, tá? Eu volto e reexplico sem crise. Só preciso que vocês entendam bem esses processos e deixem suas dúvidas e comentários. Espero que vocês tenham compreendido. Nos vemos em breve. Fiquem bem, tá? Até mais!